Queridos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa Escola Bíblica Dominical. A intenção desse vídeo é para você, caro amigo professor ou professora, termos uns subsídios para complemento na sua aula juntamente com os seus alunos. Isso aqui é apenas um aperitivo, onde você vai analisar aquilo que vai ser comentado, na sala de aula. Mas é importante você, que está me ouvindo, fazer parte de uma escola bíblica dominical. Participe, celebre também, juntamente com a sua família. Nós vemos, queridos, que estudemos já a lição 4, que nós falamos sobre quando a glória de Deus se vai, a retirada da glória de Deus no templo, que é uma figura da presença de Deus. Por que a glória de Deus saiu? Por causa do pecado do povo. Então, não tendo mais essa manifestação da glória, é um sinal de que não ter a presença de Deus em nossas vidas. E nós entendemos que essa glória é o Senhor Jesus nas nossas vidas. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito, cheio de graça e de verdade. E hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, que tem como título Contra os Falsos Profetas. O nosso textuário vai dizer, e também houve entre o povo falsos profetas. Analise. Houve entre o povo falsos profetas. Veja que aqui fala de algo que houve, que já aconteceu. Olha só agora. Como também entre vós haverá falsos doutores. Veja que fala houve no passado e que haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente. Veja que fala de algo oculto, fala de algo secreto, aquilo semelhante que foi mostrado a Ezequiel ali naquela parede. Heresias e perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, e trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Veja, negação do Senhor. Ou seja, quem é que nega o Senhor? É o falso. É o anticristo, que negará também ao Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 Pedro 2:1. A nossa verdade prática. Os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvida no coração do seu povo. Então é isso que nós vamos estar estudando, que nós vamos estar apresentando a característica do verdadeiro profeta do Senhor, aquele que Números 12:6 fala que Deus falava com ele, ou em visão, ou em sonho, Deus falava. Deus fala tanto dormindo, tanto acordado. Deus visita ali o profeta, visitava ele e falava com ele, e ele tinha a missão de transmitir a verdadeira mensagem do Senhor. Eu sempre digo, queridos, que por que existe a moeda falsa? A moeda falsa existe porque existe a verdadeira. Se não existisse a verdadeira, não existiria a falsa. Então veja, por que existem pessoas que mentem? Porque existe uma verdade. Por que Deus existe? Existem também os deuses falsos. Assim como há um Deus verdadeiro, nós cremos que ele existe e subsiste eternamente. Há também deuses falsos. Então, por que existe então o falso? Porque existe o verdadeiro. Então, a moeda falsa, ela tenta copiar a verdadeira, tenta imitar a verdadeira, mas não é. Então, muitos querem imitar, querem ser igual a Deus, querem copiar os dons do Espírito Santo que nós vemos nos nossos dias, com profecias, pseudo-profecias, para iludir o povo. E alguns ainda cobram muito caríssimos por isso, para entregar a mensagem do Senhor. Precisamos, em nossos dias, mais do que nunca, estarmos vigilantes e buscarmos o dom do discernimento do Senhor. Então,
A nossa leitura bíblica está em Ezequiel, capítulo 13, do 1 ao 10. Você pode ler na sua casa aí de maneira pausada. Mas eu quero só pontuar aqui algumas partes da nossa leitura, do 13, verso 5, que diz assim: quando fala, né, dos falsos profetas, veja que eles não subissem as brechas e nem reparasse a fenda da casa de Israel. Segundo, não reparasse a fenda da casa de Israel, ou seja, não tamparam os muros. E também para estar no dia da peleja do Senhor, ou seja, não entra na peleja, na batalha do Senhor. Ele não sobe as brechas, ou seja, eles não procuram se enquadrar na palavra do Senhor, estar na brecha para se enquadrar na palavra do Senhor. E também nós vemos também aí, que vai ser falado aí no versículo 9, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e adivinham mentira. Veja, a mão de Deus aqui fala da mensagem antropomórfica, né? Ou também antropopatismo, que é o sentimento de Deus e a ação de Deus. E aqui fala do que Deus sente e do que Deus vai fazer também. A mão dele vai pesar sobre essas pessoas. Então nós vemos aqui, porque sempre vai dizer que vem vaidade e adivinhação mentirosa. Isso vai se repetir muito no capítulo 3, você vai observar aí. Veja só, e veio vaidade, adivinha mentira, na congregação do meu povo não estarão entre os registros. Está aqui entre os registros, está entre os escritos, é alguém que faz parte da família. Nós vemos lá em Êxodo 2:62. Algum dos que voltou, sacerdote que voltou lá do cativeiro, não estava no registro, foi excluído, foi considerado como imundo. Então, aqui está dizendo que eles não estarão nos registros, eles não fazem parte da família. Há muitos também em nossa atualidade que se diz cristão ou cristã, mas os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 3:5, o Senhor diz ali a Sardes que é possível ele riscar do livro da vida. Alguém que não vence, que não vai até o fim, que abandonou o Senhor, que se apostatou da fé. E veja também que não entrará na terra de Israel, ou seja, na promessa de Deus. Então veja, muitos também não vão entrar na terra de Canaã celestial, na Jerusalém celestial, na terra da promessa que Deus prometeu ao seu povo, porque o seu nome não está nos registros, não está escrito no livro da vida. E no verso 10 também fala que eles falam que tem paz não havendo paz. E edifica a parede de lodo, ou seja, fala de uma hipocrisia, né? Fala de algo sem fundamento. E outros rebocam de cal não adubado. Assim, tipo como alguém pega um muro cheio de brecha e passa só um calzinho para disfarçar ali. Aqui fala de um disfarce, de uma hipocrisia. E é o que estava acontecendo nos dias do profeta Ezequiel. Nós vamos ver, queridos, que o nosso top 1 vai falar sobre os profetas. Bom, o que é o profeta, gente? O profeta é a voz de Deus na terra. É alguém que está sendo usado por Deus na terra. E nós vamos ver que os profetas sempre existiu, até mesmo, nós vamos ver aqui, até mesmo desde a fundação do mundo. Olha o que diz lá em Lucas. Existem outras partes da Bíblia, mas eu vou dizer também, lá em Lucas capítulo 1, veja só o que vai dizer, versículo 70. Olha só. Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Você vai ver que Enoque profetizou lá em Judas, né? Vocês lá, Enoque profetizou. Outros que foram levantados. Profetizou como um ministério profético. Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado aos pais, primeiro, quem é os pais? Abraão, Isaac, Jacó. A segunda categoria que fala ali, pelos profetas, tá? Houve profetas pré-exílio, exílio e pós-exílios que foram levantados por Deus. E nesses últimos dias ele fala pelo Filho. Então, Deus sempre falou com o seu povo, Deus sempre levantou pessoas para falar, para alertar o seu povo. Veja que na nossa introdução vai dizer que
o desafio maior para Jeremias na cidade de Jerusalém e para Ezequiel na Babilônia era o fato desses embusteiros. O que é embusteiro? Alguém que é impostor, enganador, trapaceiro, mentiroso, ardiloso. Veja que esse foi um grande desafio para eles, porque eles foram profetas de Deus, profetas, mensageiros de Deus, que entregavam verdadeiramente a mensagem do Senhor. E os outros entregavam profecias falsas. Então veja, Ezequiel, né, vai contra os falsos profetas, né? Jeremias ali em Jerusalém, Ezequiel profetiza lá na Babilônia, onde Deus mostra ali umas visões para ele. A palavra-chave, então, que nós falamos sobre falsidade, né, da nossa leitura. E é o que Ezequiel e Jeremias conviviam, e outros profetas também, mas em especial Jeremias e o profeta Ezequiel foram os que mais sofreram com esses falsos profetas, pseudos profetas. Então, olha só, o nosso top 1, professor, minha amiga professora. Primeiro, você já fala que o profeta é a voz de Deus na terra. Você precisa falar isso, você precisa aplicar isso. Lembra lá de Eliseu, 2 Reis 7:1? Ele profetizou que ia ter comida e teve mesmo. Houve um capitão, que não acreditou nem que a janela do céu se abre. Ele não sabia que Malaquias fala da janela do céu que se abre. Ele não acreditou, ficou na porta e... Mas veja só que o profeta falou que ele não ia comer. Veja lá no 2 Reis. É importante, queridos, você analisar isso, porque o profeta só fala aquilo que Deus manda. Você vai ver que Eliseu, o profeta, falou que lá em 2 Reis 7, veja só, você vai ver com teus olhos, porém daí não comerás. Veja, falou que ele ia ver e que ele não ia comer. Não falou que ele ia morrer. Deus não mostrou para ele que ele ia morrer, mas ele ficou na porta e foi atropelado e morreu. Ou seja, ele viu aquilo ali e morreu. Ou seja, ele não comeu porque ele morreu. Cumpriu-se a verdadeira mensagem do Senhor. Ela vai se cumprir. Daqui a pouco vamos entender isso aqui. Então, qual é a função dos profetas? Primeiro, ensinar, né? Apresentar Deus ao povo, ensinar a lei de Moisés. Primeiro. E qual é a função do sacerdote? É trazer, é levar o povo a Deus. Veja só. A função do profeta é apresentar Deus ao povo, ensinar a lei. E a função do sacerdote é apresentar o povo a Deus. É inverso. O profeta traz Deus ao povo. O sacerdote leva o povo, através do sacrifício, levava o povo até Deus, como um intermediador ali. Então veja, o termo profeta é Navi, tá bom? Essa é a etimologia discutida, mas a ideia primária é de um porta-voz. A ideia que se tem de porta-voz é você que fala em nome de alguém, em nome de outra pessoa. Hoje nós temos os porta-voz do Brasil e em outros países. Fala em nome daquele que o enviou. É sustentado por ele, é mantido por ele, está representando ele. Então, nós somos o verdadeiro profeta do Senhor, ele é um porta-voz do Senhor. Hoje também nós somos os mensageiros, os profetas do Senhor, chamados por Deus para ser um porta-voz de Deus na terra. Precisamos anunciar a voz do Senhor. Não estou falando aqui do dom de profecia. Eu estou falando do ministério de profeta como um ofício de profeta. Existe o dom de profecia. Aí é outro assunto para outro momento. Mas estou falando aqui do profeta como ofício também. E alguém que foi levantado por Deus através do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então a ideia de profeta é Navi. O item 2 do tópico 1 fala outros termos para designar o profeta de Deus. Veja só. Primeiro, é identificado como mensageiros, embaixador, servo de Deus ou servo do Senhor, homem de Deus. Então, a palavra profeta de origem grega profetes, de próquese, que vem antes, e péquese, do verbo temíquese, fala, ou seja, é você falar antes. Por isso que alguém trouxe a ideia de prever o futuro. É alguém que fala antes de acontecer. É um fato semelhante. Mas aqui está falando de alguém que é usado por Deus. É usado por Deus. Tá?
Nós temos hoje muitos videntes que muitas vezes falam as coisas quando já acontecem, não. A ideia do profeta é ele falar antes de acontecer, é ele anunciar tanto a bênção de Deus, tanto a mensagem de juízo. Então, com o passar do tempo, surgiu essa ideia de prever o futuro, revelar algo impossível de saber por meio dos recursos naturais, somente de origem divina. Então, nós vamos perceber que lá em Crônicas, 2 Crônicas 36, 15, 16, querido, veja que Deus enviou o mensageiro dele. Mas o povo não acreditou, desprezou. Vê o quê? A ruína. E não houve remédio para curar. Foi destruído o templo, foi destruído tudo. A cidade, o templo, e o povo foi levado para o cativeiro 70 anos. Então veja, não houve remédio. Provérbios 29, 1, olha o que diz. Que muitas vezes Deus fala. Se nós não obedecermos, vai chegar uma hora que não vai ter jeito. Muitos dizem que Deus é amor, mas ele também é justiça. Provérbio 29, 1. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado se guiar a cura. Vai chegar uma hora que não vai ter cura, não vai ter jeito. Deus vai ter que fazer justiça. E foi o que aconteceu. Então, os falsos profetas, queridos, inclusive é importante, pastor Ezequias também tem um livro do Ministério Profético na Bíblia, duas maneiras de identificar o falso profeta. Ele fala aqui em seu livro, é importante vocês terem esse livro. A primeira maneira, né, que ele traz ali de identificar se realmente ele é um profeta do Senhor é analisar os seus discursos, se vai se cumprir. Segundo, analisar se ele não vai levar o povo a se corromper, a adorar outros deuses. Ou seja, primeiro, analisar se vai se cumprir, é o primeiro momento, e analisar se ele não vai levar o povo a pecar e se realmente ele tem comunhão com Deus. Porque se levar o povo, se ele profetizar um sinal, um prodígio, mas levar o povo a pecar a outros deuses, eles tinham que cair fora. Então, esse era o meio de identificar o falso do verdadeiro, se realmente o que ele fala vai cumprir, ou se ele tinha comunhão com Deus e levava o povo a adorar a Deus e ter comunhão com Deus. Amém? Você entendeu? Deixa o seu comentário, deixa o seu like e inscreve no nosso canal. Então, isso vai dizer lá em Deuteronômio, existia pena de morte, Deuteronômio 13, né? Do 1 ao 5 você vê que existia pena de morte. Talvez alguns podem até imaginar, mas hoje deveria ter também, né? Porque muitas pessoas estão brincando, falando de qualquer maneira, com pseudo profecias, que muitas vezes profeta, muitas vezes é falado falso profeta, mas às vezes a etimologia do falso verdadeiro é a mesma. Mas existe, tem que analisar o contexto, a quem está dirigindo, em que situação e a quem ele está falando. E quem é que está falando é importante analisar isso aí. Muitas vezes videntes, né? Samuel fala muito sobre videntes também, vai dizer lá em Samuel. Então, o contexto é que vai identificar entre o verdadeiro e o falso no Antigo Testamento. Nós vamos ver que lá no milênio, queridos, falsos profetas, pseudo-profetas, ou seja, falsos profetas. Lá, Zacarias 3:2, no milênio, não vai existir. Deus vai punir, não vai existir falsos profetas. O nosso tópico 2 vai falar sobre os falsos profetas em Ezequiel. Nós vamos dizer que o comentário vai trazer, sempre existe o lado bom e o mal, positivo e negativo. Assim como há galardão, há também castigo, há amigos, há inimigo, como há bênção, há maldição, há verdadeiro e há mentiroso. Como há morte, há também vida, como há céu, há também inferno. Como há profetas legítimos, enviados por Deus, há também pessoas falsas. Então não podemos desprezar as pessoas boas por causa das ruins. Porque sempre existiu e sempre existirá pessoas boas e pessoas ruins. A apresentação, falso profeta, né, da lição do tópico 2, nós já falamos os dois lados, tópico 2 e tem 1. E agora a apresentação, verso 2. Falso profeta, o termo pode aplicar-se aos profetas tanto de Jerusalém, tanto da Babilônia. Porque ficou um grupo ali em Jerusalém, que não foi levado ainda, e ficou profetizando profecias falsas. E lá na Babilônia também se levantou outros falsos. Lembra que levantou Ananias, né, Zedequias, filho de Kená, e dentre outros
que foram levantados ali de si mesmo, de algo do seu coração, para falar aquilo que o Senhor não falou, apenas da visão do seu coração. O item 3 fala do desserviço dos falsos profetas, são identificados como loucos. A palavra louco do hebraico é nabal, é alguém sem juízo, tolo, daqueles que não confiam em Deus. Então, isso é a característica do falso profeta. É alguém que afrontou, é inimigo do Senhor e afrontou o Senhor. E a quem um povo louco que blasfemou do seu nome. Então, a ideia que se tem é de alguém que é louco sem juízo. A ideia que se tem de falso profeta também é identificado assim. O item 4 fala das raposas do deserto. Essa é uma metáfora usada, né, pelo profeta para mostrar as ruínas que essa raposa faz em meio na cidade e civilizações, ou seja, traz ruína e destruições. Então ele é chamado de profeta chacais, ou seja, que traz ruína, destruição e prejuízo para a obra de Deus e a igreja do Senhor. Precisamos entender, queridos, precisamos tomar certo cuidado com esses falsos profetas que existem em nosso meio. Muitas vezes eles ficam profetizando aquilo que é bom, aquilo que agrada a pessoa, mas não é aquilo que agrada a Deus. Muita pessoa a vida inteira de pecado, pecando, adulterando, prostituindo, aí morre a pessoa, vai lá e profetiza, foi para o céu, foi para o céu. Como? Como isso pode acontecer? Precisamos tomar certo cuidado com algumas profecias que nós vemos em nosso meio também. É preciso identificar se o profeta ele tem comunhão com Deus e se aquilo que ele fala é verídico. Mas para isso, hoje, nossos dias, no Antigo Testamento, era se acontecesse, se cumprisse. Hoje, nós temos que buscar o dom do discernimento, tá? Precisamos buscar o dom do discernimento. Então, precisamos analisar essa situação. Lá em Deuteronômio 18, 19, fala de quem não ouvir também será cobrado. Quem não ouviu o que? O verdadeiro profeta. Tá? Então há cobrança por quem não ouvir quando Deus fala sua mensagem. E a punição para aquele que profetiza profecias falsas. Então, o falso profeta ele não tem compromisso com a palavra de Deus e com a fidelidade, né, da santidade da igreja. Então é preciso tomar esse certo cuidado. O tópico 3, né, vai falar sobre a geração das mensagens falsas. Em nosso dia nós temos muito no YouTube, no WhatsApp, no Facebook e assim por diante. O item 1 fala profeta no Antigo Testamento, né? A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de uma qualificação, identifica como tal, mensageiro de Deus. Então, é alguém que é mensageiro de Deus, é alguém que entrega a mensagem de Deus. O povo de Deus foi e sempre será destratado pelo mundo, porque muitas vezes o verdadeiro profeta, ou profeta, no Antigo Testamento, olha o que passou Jeremias, olha o que passou o profeta Isaías, mas Jeremias foi o que mais sofreu mesmo. Sofreu mais do que o profeta Isaías. Foi o que mais sofreu, o período de 40 anos de Jeremias. Foi excomungado, esculachado, expulso do templo, não pregava no templo, foi chamado mentiroso, e assim por diante. Olha o que eles passaram. A igreja também, em nossos dias, nós não fomos chamados para agradar as pessoas. Se nós agradar as pessoas, nós vamos agradar a Deus. Precisamos, primeiramente, agradar a Deus. Às vezes, vamos desagradar as pessoas. Mas não podemos preocupar com isso, nem se abalar com isso, porque o próprio Senhor Jesus falou, né, na sua palavra no Evangelho de João, capítulo 15, se o mundo vos aborrece, é sinal de que estamos em comunhão com Deus, temos relacionamento com Deus e não fazemos parte deste mundo. Então, o item 2, os portadores de mensagens falsas. Deus revelou Ezequiel as fraudes, existindo de Ezequiel as fraudes, como nós temos também no nosso dia de hoje. Né? Desencaminhava o povo com notícias falsas, né? Não somente sobre verdade de Javé, mas também sobre assunto político,
e militares e administrativos da nação. Essa mensagem desestruturava toda a sociedade, assim como nós temos em nossos dias. Muitas falsas profecias têm desestruturado a nossa sociedade pós-moderna que estamos vivendo. A mentira é o oposto da verdade. A Bíblia diz em João 8,44. O diabo ele é o pai da mentira. E quem mente também é filho dele. Quem mente também é filho dele. Porque quem é verdade? Jesus. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, outro caminho é morte, mentira e perseguição. A ira de Deus contra os falsos profetas. Veja que aquele profeta Ananias, Jeremias profetizou lá no capítulo 28. Nosso tempo aqui é curto. Veja que houve uma punição de morte para ele. Ele morreu. Porque ele estava profetizando que o cativeiro era só 2 anos. É só 2 anos. Não, mas a mensagem de Deus é que o cativeiro seria 70 anos. Aí ele veio, olha o jugo, né, de madeira que quebrou. E Deus mostrou que viria um jugo mais pesado ainda. Um jugo de ferro, mais duro ainda, mais rígido ainda. Então, finalizando aqui, devemos estar atentos a todos os movimentos estranhos que aparecem em nosso meio, em nossas igrejas. Precisamos tomar certo cuidado, principalmente agora nesse momento político. Precisamos defender os valores cristãos. Não podemos votar em quem aceita a ideologia de gênero, o homossexualismo e dentre outras coisas que são abomináveis diante de Deus, porque nós somos a favor da vida. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos deu vida para que nós servimos a Ele com alegria e com liberdade. Amém? Que Deus abençoe.